aqui outra vez. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, primeiro ano, adequação pedagógica. Você já me conhece, sou a professora Elaine. E olhem lá na tela quem estarão conosco hoje também. Os alunos que estarão conosco. A Ana, a Isa e o Max. Vocês também são bem-vindos. E o recado que nós sempre damos e esperamos que você aí esteja fazendo bem certinho. A higiene das mãos. Não esquecer de lavar as mãos e quando não for possível, utilizar o álcool em gel. E olhe, hoje a Ana vai nos mostrar como que ela lava as suas mãos. Veja se você faz igual a ela. Com água, com sabão, passa sabão nas mãos, nos dedos, entre os dedos, nas unhas, não esquece nenhum dedinho e por fim, lava com bastante água. Muito obrigada, Ana! E agora, nós vamos ver a nossa rotina. Você está curioso para saber o que nós vamos ter na aula hoje? Olhe lá na tela. Nós vamos ter a organização dos materiais, o que você vai precisar pertinho de você. Nós vamos recordar a aula anterior. Nós vamos ter de olho nos textos. Vamos fazer atividades e, por fim, completar o alfabeto. E agora, então, é hora do quê? Da organização dos materiais. Veja o que você precisa ter aí, se está tudo próximo a você. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, um apontador, lápis de cor e o alfabeto móvel. Nós vamos dar um tempo para você colocar todos esses materiais bem próximos a você e aproveite também para limpar suas mãos e higienizar ou lavá-las e logo voltamos.
organizado, material tudo em ordem, limpinho, os lápis apontados. Então agora você pega o seu caderno e o lápis de escrever para nós registrarmos a data com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha, aula de língua portuguesa ou LP. Capricha na letra que nós já voltamos. Então, letra bonita, caderno caprichado. Vamos continuar a aula, então? Olhem lá. Você se lembra da aula anterior? A Isa está perguntando. Você se lembra da aula anterior? O que nós tivemos na última aula? Nós tratamos sobre o livro O Boi, a Vaca e o Bolo, da escritora e ilustradora Lúcia Reis. Você recorda sobre a história? O conto quer dizer que era por acumulação que o boi foi à cozinha buscar o quê? Farinha para o bolo. E ele se perdeu no caminho e encontrou várias roupas e objetos. Por fim, ele se olhou no espelho e se achou tão elegante que resolveu ir jantar num restaurante. Olhem lá o boi no restaurante. E agora a pergunta: quem segurou o espelho para que o boi pudesse se olhar e se achar tão bonito e elegante? Quem foi? Foi a vaca. E como se escreve vaca? Nós aprendemos também na última aula.
Acompanhe lá na tela. Vaca. Começa com a letrinha V, depois a letrinha A, formamos vá. Vamos completar. A letrinha C com a letrinha A. Cá. Vaca. Assim formamos a palavrinha vaca. E quantas letras tem essa palavra? Vamos contar? Aponte aí no dedinho e conte comigo. Uma, duas, três, quatro. Vaca é uma palavra que tem 4 letras, certo? Qual será que vai ser agora a sequência da nossa aula? Nossa, eu trouxe aqui uma lupa. Você conhece uma lupa? Já viu uma lupa? Ela tem uma lente e serve para aumentar o tamanho de algum objeto ou das letras. Você recorda algum tempo atrás que nós trabalhamos sobre isso também? Sobre alguns textos que nós olhávamos com muita atenção sobre ele e que se chama De Olho nos Textos. É uma logomarca, né? Olhem só, que nós já trabalhamos em algumas aulas passadas aqui. Ela traz o que nessa logo? Você sabe que os textos, eles são formados por palavras, algumas imagens que dá a compreensão maior e melhor sobre o que quer dizer. Então vamos conferir aqui, até nós temos um cartaz que fala sobre isso. De olho nos textos. Vamos lá? Olhem só, eu tenho uma palavra aqui, eu tenho 2 olhos aqui desenhados e um deles está com uma lente, porque quando se quer ver melhor com a lupa, com a lente, se fecha um olho e olha assim, ó. Então, olhe lá, 2 olhos, mas a lente está só no olho. E termina aqui, nos textos. Então, formou um texto aqui, ó, de olho nos textos. E eu convido vocês para ficar hoje na nossa aula bem atento, de olho nos textos. Vamos aprender, vamos observar quais as informações e ideias que eles nos trazem, certo? Então, de olho nos textos aí. Vamos lá? Então, o primeiro texto que nós vamos trabalhar aqui hoje, nós vamos trazer em forma de uma adivinha o assunto. Então, olhem lá na tela. Eu tenho aqui umas cartelas, eu vou falando as perguntas, você vai tentando responder aí e vai aparecer a imagem do que se trata o primeiro texto. Então, muita atenção, vamos lá? A primeira é, ele, na maioria, é branco por fora. O que será que é branco por fora? Vamos ver? Tirar a primeira cartela. Apareceu um pedacinho aqui. Acho que tá difícil ainda de só com essa imagem descobrir, mas é branco por fora. E a segunda pergunta. É amarelo por dentro. E eu já tirei a cartelinha aqui. Então, é branco por fora, amarelo por dentro. O que será? Você já tem noção? Aqui tá branco, tem uma parte aqui amarela. Vamos continuar? Então, vamos lá. As aves botam. Que será que as aves botam? Aves, galinha, passarinho, a pata, né? Botam. Vamos lá, tirar mais uma? Olha, agora está bem mais fácil. O que será que está aparecendo aqui? E por fim, serve de alimento também. Então, vamos tirar a última cartela. O que apareceu? Um ovo. Então, vamos conferir as perguntas? Branco por fora, na maioria. Amarelo por dentro, porque tem a gema.
as aves botam os ovos, né? E serve de alimento. Completamos assim as 4 perguntas e respostas também? Nós temos aqui um ovo. Então, o assunto da nossa aula tem a ver com ovo. E olhem só o que nós temos aqui na mesa também. Uma galinha. E o que mais que tem aqui? Os ovos. Esses ovos, claro que a galinha é de enfeite, mas os ovos, eles são ovos de galinha. E agora vamos conhecer um pouquinho do autor desse texto. Vamos lá? Quem escreveu foi Fábio Bahia. Olha a foto dele aqui. Ele é da Bahia, ele é um escritor baiano. Nasceu numa cidade chamada Santa Luz. Ele é escritor, poeta e educador. Olha só, ele é poeta, quer dizer, ele compõe, ele escreve poesias. E é um poema que nós vamos ver hoje. Preparados, então? Porque esse poema é um pouco diferente. Eu já vou mostrar para vocês. Então, olhem só, o poema eu trouxe aqui, ele impresso no papel. Porque os poemas, eles podem ser escritos de diversas formas, de acordo com a intenção, com a ideia do escritor, certo? Ou do poeta. Então, o Fábio Bahia, ele escreveu um poema diferente. Olhem só, aqui ele lembra um ovo, né? E é sobre isso que se trata esse poema. Então, vamos ficar de olho nesse texto, que é poema. Ele é chamado de um poema visual ou concreto, porque o escritor, o poeta, ele coloca as palavras de forma assim diferentes, não numa linha, igual vimos normalmente nos livros, né? Nos demais textos. Então, nós temos aqui, o que tem que ter um poema? Um título. E eu vou ler aqui, a ave ou o ovo. E eu vou ler do jeito que está aqui. Embaixo está escrito Fábio Bahia, que é o poeta que escreveu. É de autoria dele. Então, aqui, ó, acompanhe o meu dedinho. Talvez a dúvida mais cruel e atroz que por gerações atormenta o povo. Quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Então, é um poema, ele é feito de uma estrofe, né, só, e ele tem começo e fim. E ele organizou as palavrinhas assim, formando um ovo, porque o poema, ele tem a ver com essa questão. Quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Agora acompanhe lá na tela esse poema. A ave ou o ovo? É uma pergunta. Então, lá, ele é um poema. Cadê o título dele? A ave e o ovo está registrado aqui em cima. Quem escreveu? O poeta, o Fábio Bahia. Aqui embaixo tem o endereço do Instagram, da onde foi retirada com permissão essa imagem, certo? E o que mais? Na próxima eu vou ler de novo e você vai apontando aí a ordem das palavras, certo? Talvez a dúvida mais cruel e atroz que por gerações atormenta o povo. Quem veio primeiro, a ave ou o ovo? Vocês viram que é uma pergunta que termina com ponto de interrogação.
Inclusive, o título também é uma pergunta. A ave ou o ovo? Você gostou desse poema? Achou diferente a forma como ele foi apresentado para nós? Muito interessante. Agora nós vamos apresentá-lo aqui de forma assim, igual parágrafo, igual os demais textos. Acompanhe a leitura. E nós vamos fazer algumas explicações sobre algumas palavras para nossa compreensão melhor do texto. Por isso que nós estamos aonde? De olho nos textos. Vamos lá? Talvez a dúvida mais cruel. O que é uma dúvida? Dúvida é uma pergunta que você procura uma resposta, que você está em dúvida, que não sabe qual direito é a resposta. É uma dúvida. Você já teve dúvida? Talvez a dúvida mais cruel e atroz. Cruel, atroz, quer dizer, são palavras que lembram uma outra palavra, que significa difícil. Então, vamos lá. Talvez a dúvida mais cruel ou atroz, ou talvez a dúvida mais difícil, que por gerações. O que quer dizer gerações? É a época em que as pessoas vivem, né? Então, tem a geração dos pais, que era uma época que eles eram crianças, às vezes lá no tempo passado. Então, as gerações são épocas que as pessoas vivem, períodos, tempos, né? Então, várias gerações, quer dizer, não só nesta presente, mas em outras gerações também, atormentam o povo. O que atormenta? Preocupa, incomoda, que ninguém sabe a resposta. Talvez você já tenha escutado isso. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Aqui o autor traz a ave ou o ovo. Talvez a pergunta mais difícil que as pessoas, né, de várias gerações atormentam o povo, né, que são as pessoas. Quem veio primeiro? A ave ou o ovo? Nós já falamos aqui que as aves botam os ovos, né? Mas quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro? A ave ou o ovo? Então, e outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Tem uma palavra aqui que quando a gente fala, ela rima, combina com a palavra ovo. Qual será que é a palavrinha? A ave ou o ovo? Talvez a dúvida mais cruel e atroz que por gerações atormentam o povo. Então, ovo a palavra povo consta a palavra ovo aqui, ó. Ovo, povo. Então, ovo rima com povo. Quem veio primeiro? A ave e o ovo. Ele foi, né, muito feliz em escrever esse poema. Muito interessante, que chama a atenção, e a forma como ele dispôs o poema no papel, certo? Com o título, como pergunta e o traçado aqui das palavras. Muito bem. Gostou do poema? A ave ou o ovo? E como nós estamos aqui de olho nos textos, né? Nós vamos fazer algumas perguntas para vocês sobre esse texto que nós lemos, porque é um poema. O poema, ele tem a intenção de divertir, de trazer uma dúvida, algo que incomode a pessoa, né? Essa foi a finalidade do poeta Fábio Bahia ao escrever A Ave e o Ovo. E agora eu vou fazer uma pergunta
para compreensão melhor do texto. Está preparado? Olhem lá. Qual o assunto do poema? O poema fala sobre o quê? E eu tenho aqui duas alternativas. Vamos lá? Dúvida sobre a ave e o ovo? Será que é isso que traz uma dúvida sobre a ave e o ovo? Ou a notícia sobre o ovo? Está falando uma notícia sobre a venda dos ovos ou coisas assim? Qual que é? Aponte aí na tela. Vamos ver? É a dúvida sobre a ave e o ovo ou a notícia sobre o ovo? Olhem lá, lembre do título do poema, A Ave e o Ovo. Então, já colocou o dedinho na resposta? Quem colocou aqui, acertou. Dúvida sobre a ave ou o ovo. Esse é o assunto do poema, certo? Então, e continuando a nossa aula, o Max tem uma dúvida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem será que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma pergunta. E nós vamos continuar com olho nos textos, de olho nos textos, buscando informações sobre esse assunto. Preparados, então? Olhem lá, nós temos aqui o ninho com ovos. Podem ver que a cor desses ovos são diferentes, né? E aqui nós temos a galinha. Ovos e galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, vamos continuar? Então, vocês lembram que nós falamos que as imagens, elas também trazem informações para nós? E aqui nós trouxemos duas imagens que tem a ver com os ovos também. Tá escrito ali, curiosidade. E qual é a curiosidade? Que no tempo dos dinossauros, o dinossauro Maiasauro, eles botavam os ovos. Olha aqui, desse lado nós temos um esqueleto de um dinossauro. E aqui nós temos a reconstrução no museu de ovos de dinossauros. E diz as informações que os dinossauros, eles também botavam ovos e eles ficavam em cima dos ovos para que os ovos chocassem e assim nascessem os dinossauros. Então, dessa curiosidade, dessa informação, nós temos que os ovos, eles vieram antes das galinhas. Por quê? Porque os dinossauros já também botavam os ovos, né? Então, e as galinhas, elas vieram bem depois. Então, olhe quantas informações nós temos dos ovos dos dinossauros, dos ovos das galinhas e de outras aves. E olhe só, a Ana tá com uma pergunta. Como se escreve ovo? E nós vamos agora ajudar a Ana a escrever essa palavra, que é pequena, né? Ovo. E para isso, você precisa pegar seu alfabeto móvel para a gente construir essa palavra. Vamos lá?
está com seu alfabeto móvel aí, preparados para formar a palavrinha ovo? Então, localize aí a letrinha O. Ovo começa com a letrinha O. O de olho, de óculos. Olha só, nós temos a letrinha O. Encontrou a letrinha? Na sequência, vem a letrinha V. V do quê? Nós já vimos essa letrinha na última aula. V de vaca, V de vassoura. É a letrinha V. E para terminar, repete a letrinha O. Ó, O do quê? De ônibus, de orelha. Então, formamos aqui a palavrinha ovo. Então, quantas letras tem? 1, 2, 3. A palavrinha ovo é uma palavra curta, tem 3 letras e começa com a letrinha O. E quantas vezes eu abro a boca para falar ovo? Olhem lá, ovo. Nós temos 2 vezes, então são 2 sílabas, ó, o e o vo. Ovo, certo? Você montou assim sua palavrinha também? E com que letra começa mesmo a palavra ovo? É a letrinha O. Vamos escrever aqui? Acompanhe lá o traçado da letrinha O. Começa aqui em cima e termina. Formamos a letrinha O, certo? E olhem lá na tela. Agora de olho na tela. Nós vamos escrever aqui a palavra ovo. Vamos lá? Ovo começa com a letrinha O. Depois vem a letrinha V e novamente a letrinha O. Ovo. E olhem lá a imagem do ovo. Um ovo inteiro e um ovo quebrado, né? E aparece a gema. E quantas letras tem a palavra ovo? Conte comigo. Põe o dedinho aí em cima e vai contando junto. 1, 2, 3. Ovo tem 3 letras. E qual a letra que começa a palavra ovo? Qual a letra que é? É a letrinha O. Olhem lá. E olha o traçado da letrinha O. Como que eu escrevo com lápis a letrinha O? Eu desço e depois eu subo, certo? Passe o dedinho novamente acompanhando a seta, as setas, ó. Começa aqui, contorna e termina aqui. Passe o dedinho aí na tela. É a letrinha O. E nossos estudantes lá, eles já estão fazendo as atividades. Olhem lá, eles já estão escrevendo. E eu convido você também a pegar o seu caderno, certo? Onde você escreveu a data, aula LP ou língua portuguesa. E você vai copiar a palavra ovo, certo? Olhem lá como se escreve a palavra ovo. E você vai fazer um desenho bem bonito. Se você tiver uma revista que tenha a imagem, a figura do ovo, pode recortar e colar também. Nós vamos dar um tempinho e logo voltamos.
registrou a palavra ovo, fez um desenho bem bonito. Eu trouxe o meu caderno para mostrar para você. Aqui, ovo e o desenho que eu fiz de um ovo e um ovo aqui com a gema quebrado, certo? Gostaram? Muito bem, sempre caderno muito bem caprichado. E agora é hora do nosso alfabeto. Acompanhe lá na tela, eu quero que você repita aí as letrinhas do alfabeto. E recorde quais as palavras nós já conhecemos que começam com cada letra do alfabeto. Vamos lá? Olho na tela. A do que? De árvore. Depois vem a letrinha B de boi. A letrinha C de circo. A letrinha D, a letrinha E, a letrinha F, a letrinha G. Opa, F de Filomena. Você lembra da tartaruga Filomena? Ela aparece na letrinha F. Depois a letrinha G de gato, H, o I e o J do que? De jacaré. Vamos continuar. Letra K, a letra L, a letra M. M do que? De menino. Menino maluquinho. A letrinha N, a letrinha O. Opa! Nós já vimos aqui hoje uma palavrinha que começa com a letra O. Qual é a palavra? Ovo. Olha o ovo aí. Depois vem a letra P de pinha, a letra Q, R de rato, S de sapo, a letrinha T, letrinha U, V, W, V do que? De vaca, a letrinha W, X, Y, Z. Completamos assim o alfabeto e colocamos a imagem do ovo na letrinha O, certo? Vamos repetir rapidamente o alfabeto? Acompanhe com o dedinho aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Completamos assim o alfabeto. O seu nome começa com qual letrinha? Aponta aí. O meu começa com a letrinha E. E o seu? Coloca o dedinho aonde que começa, com qual letra começa seu nome. O meu está aqui, ó. E de Elaine, certo? E agora nós vamos ver a nossa rotina. Será que completamos toda a rotina? Vamos conferir então? Vamos lá? Organizamos os materiais, recordamos a aula anterior, de olho nos textos, vimos o texto sobre o ovo, a ave, o ovo. Muito bem, fizemos a atividade, recordamos o alfabeto, cumprimos assim toda a nossa rotina. Então está na hora de nos despedirmos. Mas olha só, o Max já vem com um aviso. Não podemos sair sem utilizar a máscara. E eu daqui a pouco já vou colocar a minha. Mas antes, eu quero dar tchau aqui. Foi muito, muito bom estar com vocês. Tchau!